Uma pergunta. Você já pensou em desistir dos estudos para a magistratura essa semana? Essa semana ainda não, e na semana passada? E alguns dias atrás. Por quê? Eu recebo muito essa pergunta. Professora, é muito difícil manter a consistência, estudar todos os dias, eu fico desanimado. E se você está sentindo que não aguenta mais, que estuda, parece que não sai do lugar? Eu entendo você. Por quê? Porque eu já estive aí. Mas hoje, sentada aqui como juíza, eu quero te contar o que que eu faria se eu estivesse no seu lugar de concurseira hoje. Porque o desânimo, ele faz parte da jornada. E existe uma saída. Ele vai bater. Primeiro ponto que a gente já tem que entender quando a gente começa a estudar para concurso público é que o desânimo vai bater na nossa porta. Não é todo dia que a gente está animada. Isso serve para tudo, no nosso trabalho, na nossa rotina pessoal. Tem dias que a gente está super animado, super rendendo, e tem dias que a gente está borocochô. Parece que nada vai, tudo desanimado, cansado. Essa sensação. Só que eu sei que no estudo ela aparece com mais frequência, por quê? Porque o resultado no concurso da magistratura precisa de um tempo, porque a pessoa precisa formar a base para que ela consiga aprovação em todas as fases. E eu já passei por várias dessas crises durante o meu estudo, e uma delas foi bem no começo. Por quê? Eu saí da faculdade, me matriculei num curso preparatório de 1 ano. Naquela época não era o curso, não era online, então ele era semipresencial. Eu tinha que ir até a unidade da minha cidade, mas ele era por vídeo. Ou seja, eu tinha que sair da minha casa. Eu trabalhava de manhã, eu ficava por conta do meu filho, de tarde eu ia trabalhar no escritório da minha cidade, que eu tinha sido convidada para fazer parte, e à noite eu ia para esse curso. Fiquei assim 1 ano. Falei, nossa, vou arrasar, tô indo todo dia, estudando, enfim. Nada. Nossa, nesse 1 ano, nada, a nota de corte ficava ali em 50 pontos, não aumentava, não. Nada. Eu pensei assim, eu acho que é o cursinho, vou trocar o cursinho. Aí eu me matriculei num outro, porque na minha cidade só tinham dois. No outro, que era semestral. Fiz o curso e nada também, eu não evoluía. E eu falei, meu Deus, será que concurso público não é para mim? Porque já fazia 1 ano e meio, eu falei, meu Deus, 1 ano e meio. E não é que eu não evoluía nada, eu não evoluía nada e, né? Porque você tem que ver uma pequena evolução. 5 pontos na nota de corte, 10 pontos, tá vendo o que você tá lendo, que você tá estudando, que você tá assistindo, se conectando lá na sua mente, mas nada acontecia. E aqui foi um divisor de águas, porque eu quase desisti. Porque eu pensei assim, meu Deus, eu acho que concurso público não é para mim. Eu já tinha prestado algumas provas, nada, eu fazia simulado em casa, sem evolução. Foi quando eu entendi que eu tinha que ir atrás do que as pessoas aprovadas fizeram. Por que elas são aprovadas e alguns desistem no meio do caminho? Porque eu não queria ser uma desistente. A aprovação no concurso público era a mudança da minha vida. Eu tinha um filho, eu morava na casa dos meus pais, eu queria ter estabilidade, eu queria sair de lá, eu queria ter o meu dinheiro, exercer o meu cargo. Então, eu via no concurso público uma chave mais rápida do que na advocacia, porque eu não queria ser advogada e ganhar a média do salário da advocacia. Então, entre os dois conhecimentos, eu entendi que o concurso público era muito mais rápido. Por quê? Porque a média é de 3 e 5 anos. Eu pensei assim, não, em 5 anos eu vou ser juíza. Mas já tinha passado 1 ano e meio e nada. Então, aquela sensação de frustração de concurso público não é para mim, eu não estou aprendendo, eu não estou evoluindo. Nossa, eu quase desisti. Só que aí eu fui atrás do conhecimento que até então eu não tinha. Fui conversar com pessoas aprovadas, o que elas fizeram que eu não estava fazendo. Porque o erro não era o curso, o erro era eu. Por que que eu não estava aplicando o que os alunos aprovados aplicam? E eu me sentia, eu me comparava. É claro, a gente não pode comparar com a caminhada do outro, se a gente não sabe o que que ele percorreu, mas a gente se compara. Então, eu tinha cobrança, pressão, sensação de tempo perdido, porque dava feriado, o povo viajava. E eu tenho que estudar. E até porque eu não tinha o dinheiro, porque o dinheiro que eu ganhava era para quê? Para ir fazer prova, pagar inscrição.
O concurso era o gasto dinheiro. Então, eu tinha uma sensação de que minha vida estava estagnada, que eu não sabia quando que eu ia ser aprovada, na minha cabeça era em 5 anos, e o que eu precisava fazer. Então, eu tinha esse sentimento de. Só que foi nessa virada de chave que eu falei: vou atrás do conhecimento, vou atrás do que os aprovados fizeram, que eu não estou fazendo. Ou seja, eu chamei a responsabilidade para mim, não era o curso. Os dois cursos, inclusive, eles eram muito semelhantes. Quando eu peguei o material, nossa, é muito semelhante. Por quê? Porque os professores, eles são bons naquela matéria, eles vão dar os principais pontos daquela matéria. Então, por isso que os materiais são semelhantes. E quais que são os 3 maiores motivos do desânimo e como lidar? Primeiro ponto, o desânimo vai bater. Sabendo disso, como que você se antecipa quando ele bater? Falta de clareza, você não tem. Estudar sem saber se está no caminho certo gera cansaço. Igual eu estava estudando, mas sem pequenos micro-resultados, sem pequenas alegrias no estudo, porque eu não estava sentindo evolução. Cronograma claro e metas reais. Ou seja, você tem que ter um cronograma que se adeque à sua realidade. Uma pessoa que é casada e tem filhos não pode ter o mesmo cronograma que uma pessoa que é solteira. Uma pessoa que trabalha 8 horas por dia não pode ter o mesmo cronograma que uma pessoa que trabalha 6 horas por dia. Tudo é de forma proporcional. 2, estudo passivo. Só consumir o conteúdo gera tédio e frustração. E aqui que a maioria erra e eu errei durante 1 ano e meio. Eu só assistia a videoaula e depois da videoaula eu dava uma lida no meu material, achando que aquilo ia fazer ficar na minha mente. Só que não. Eu estava sendo uma espectadora, tanto da aula quanto do PDF, quando na verdade eu tinha que ser a protagonista, eu tinha que me envolver com o meu material. Então, quando você estiver preferindo métodos passivos, porque eles são mais gostosos, eles são mais calmos, tranquilos, mas eles não elevam seu nível de estudo. Procure aplicar métodos ativos de estudo. Isolamento. Ninguém te entende. Você se cobra demais, a gente fica meio que reclusa. E realmente é difícil. A pessoa que não está estudando para o concurso público, ela não entende a realidade. Qual que é a solução? Estar em comunidade, conversar com quem já passou. Eu amava ir fazer as provas para conversar com pessoas que estavam na minha frente. Porque a gente comete muitos erros parecidos. Então, conversar. Ah, como é que você saiu da nota de corte? Como é que você evoluiu? E aí, entender o que, que eles estão fazendo para que você aplique também na rotina de estudos, para que você consiga a sua tão sonhada aprovação. Eu entendo que não é preguiça, é excesso de pressão, falta de método e solução no processo. Tenha colegas, eu fiz muitas amizades durante a minha preparação. Na época tinha um site que a gente escrevia lá para colocar a nota. Não era o olho na vaga, era um outro que a gente tinha um nickname. A gente nem colocava o nosso nome. E lá a gente conversava com as pessoas, combinava de encontrar no pós-prova. Fiz amigas. Tem uma amiga que ela é juíza no TJ São Paulo, uma outra é analista no MP de São Paulo. Então você faz amizades para a vida. Outra juíza que eu fiz, ela é juíza no Rio Grande do Sul, tudo através do Estão. Por quê? Porque essas pessoas passam pelos mesmos problemas que nós. E o que fazer quando eu estiver desanimado, professora? Ponto 1, diminua a exigência. Vou dar um exemplo. Às vezes o cronograma tá lá 4 horas, mas hoje é aquele dia que não rende. Hoje é aquele dia que você tá meio borocochô, que você tá lendo, tá tentando fazer o estudo ativo, mas ele não tá entrando. Então diminua o ritmo. Em vez de estudar 4 horas, estude 2, estude uma. Troque a matéria. Nossa, eu tô estudando uma matéria que eu tem um rancinho dela. O que que eu vou fazer? Pega uma matéria que você gosta, que você tem mais facilidade. Vou dar um exemplo. No meu cronograma, eu nunca colocava direito tributário e direito empresarial no próximo do final de semana. Por quê? Porque eu ficava com preguiça de estudar. Então, eu já colocava numa segunda-feira. Só que se na segunda-feira tivesse acontecido algo muito trágico, eu não conseguisse colocar o meu foco atencional na matéria, eu trocava por uma matéria que eu tinha mais facilidade. Condicional, civil, processo civil, penal, processo penal. 2, revise vitórias passadas. Como assim? Os seus micro-resultados, porque você tem que comemorar seus micro-resultados. Nossa, fiz simulado,
fui bem, ou acabei de fazer questões e acertei. É, vai lá e olha no seu simulado, vai lá e olha nas suas questões e comemore, porque isso dá um gás no nosso cérebro. 3, mude o ambiente. Saia da rotina por uma hora, troque o lugar do estudo. Ah, estou estudando em casa. Vai para uma biblioteca. Estou estudando na biblioteca, estudo em casa. Ou escuta uma música, faz algo que você gosta. Para quê? Para que o ânimo volte, a alegria volte, para que você consiga dar o seu foco atencional. 4, relembre o seu porquê. Por que que você quer passar? Esse é um ponto super importante. Você tem que ter um porquê muito forte. Eu lembro que o meu porquê era o Davi, porque eu tinha um filho. Eu, eu queria dar do melhor para ele e para mim, porque eu pensava assim: meu Deus, eu sou mãe solteira, então eu não quero ficar dependendo de pensão, ainda que se fosse direito dele, ele teve sim direito a pensão, mas eu não queria, entendeu? Eu queria, meu Deus, eu quero levar ele pra Disney, eu quero ter dinheiro. Eu quero pagar uma escola boa, eu quero ter dinheiro. E eu quero mostrar pra ele que ainda que eu tenha invertido a ordem da minha vida, vai dar certo. Então, toda vez que eu tava cansada, eu falava, não, tem um propósito maior. 5, se conecte com pessoas que te puxam para frente. Nem todo mundo vai entender o seu sonho, mas você não tá sozinho. Não saia contando o seu sonho para todo mundo. Às vezes você vai contar para uma pessoa, vou dar um exemplo. Às vezes você vai contar para uma pessoa que é advogada, ela tem o sonho de ser juíza, mas ela se acomodou. E aí, às vezes, você vai contar para ela, essa pessoa vai falar, ai, é muito difícil, ai, é impossível, ai, desiste. E presta atenção, nem é porque ela é maldosa, é porque ela tá ferida, ela desistiu de um sonho, então, uma pessoa próxima a ela continuar é como se fosse uma afronta. E isso acontece com todos nós. É da mente do ser humano. Isso é tema para uma live inteira. Então, se apegue a pessoas que estão com você, que vão vibrar com o seu processo, não só com o dia do resultado, mas com cada micro vitória durante a sua preparação. E se você sente que está cansado, perdido ou sozinho, eu preparei algo que vai ser um divisor de água nos seus estudos, no dia 4 de agosto, às 20 horas, no horário de Brasília. Vou ministrar uma aula no qual é o passo a passo da aprovação para a magistratura e o ENAM. Lá eu vou mostrar um método que me tirou desse desânimo, do ano e meio bater na cabeça e me colocou no caminho certo até ser aprovada. E o melhor, no final, eu vou apresentar a plataforma IRD que te entrega exatamente o que você precisa para estudar com clareza, estratégia e resultado, mesmo estudando poucas horas por dia, porque a maioria dos aprovados tem poucas horas. 2, 3, 4 horas. 4 horas é o ideal, mas nem todo dia a gente vai conseguir estudar 4 horas. O link está aqui na descrição desse vídeo. Vai ser a aula que eu queria ter tido quando eu estava desanimada. E lembre-se, você não precisa ser perfeito, você só precisa continuar. O que separa quem passa de quem desiste é justamente o que você está vivendo agora, a decisão de continuar, mesmo estando desanimado. No dia 4, a gente começa juntos. Te espero lá.